Fala pessoal, vamos retomando aqui o segundo bloco da aula. A gente vai continuar de onde parou, que é justamente a parte da disciplina da organização do Estado na Constituição Federal, que trata das operações envolvendo estados e municípios, né? Fusão, desmembramento e por aí vai. Vamos ver primeiro aqui a disciplina das operações envolvendo os estados. Olha só. O artigo 18, parágrafo 3º, fala que os estados podem incorporar-se entre si, podem subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou para formarem novos estados ou territórios federais mediante, isso aqui é o que mais cai em prova, tá? Os requisitos formais para essas operações. Mediante a aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Então, primeiro, as operações envolvendo estados, né, incorporação, desmembramento, fusão, são feitas por lei complementar federal, tá? Lembrem disso. Outra coisa, é necessário haver uma consulta prévia à população interessada. E a forma dessa consulta é bem específica. Ela é feita por plebiscito, tá? Lembrem bem, é plebiscito. Se aparecer qualquer outra forma de consulta popular, a questão vai estar errada, tá? Se aparecer, por exemplo, a audiência pública ou referendo, tá errada. É plebiscito. E outra coisa, tem que ter a aprovação da população interessada. E aqui tem uma pergunta, uma questão que foi resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, que é a seguinte: o que se entende por essa população diretamente interessada? Será que é só a população daquela área que vai ser desmembrada? Imagine que uma determinada área de um estado vai ser desmembrada. Será que só a população daquela área, objeto do desmembramento, tem que ser consultada? Não. É toda a população daquele estado, e não só a população da área objeto do desmembramento. Tá bom? Muito cuidado com isso. Agora, em relação aos municípios. Está lá no artigo 18, só que no parágrafo 4º. Ele fala o seguinte: a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal. Então, em relação aos municípios, a gente tem duas leis. Primeiro, a lei que realiza efetivamente a operação. E segundo, uma lei complementar federal que determina o período em que essas operações podem ser feitas, tá? Então, veja, a lei que realiza a operação dos municípios é uma lei ordinária estadual. Só que ela deve observar o período previsto na lei complementar federal, tá? E elas dependem, essas operações, de consulta prévia, então também tem que haver uma consulta prévia aqui, mediante plebiscito, também novamente a forma é o plebiscito, tá? As populações dos municípios envolvidos, e aí novamente, é a população inteira dos municípios envolvidos, tá? Não é só a população da área que vai sofrer aquela operação. Após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, então no caso dos municípios tem que ter um estudo de viabilidade do município que está sendo criado, do resultado daquela operação, tá? Apresentados e publicados na forma da lei. E aí tem um detalhe. A cada nova operação é necessário realizar novamente todo esse procedimento, inclusive com consulta à população interessada. Então imagine que, por exemplo, houve um desmembramento de municípios, certo? Houve aqui um desmembramento de municípios. E aí todo esse procedimento foi observado com plebiscito, com estudo de viabilidade, etc. E aí depois que houve esse desmembramento, o que acontece? Eles querem realizar uma alteração nos limites territoriais desses municípios. Eles acham que não ficou tão legal da forma como foi feita pela primeira vez. Será que precisa novamente ter um plebiscito e observar todo esse procedimento? Precisa. O Supremo Tribunal Federal já decidiu isso aí, tá? Vamos ver aqui alguns julgados. Olha só, esse aqui, primeiro, em relação à população interessada, tá? Que eu já falei para vocês. Deve ser consultada, mediante plebiscito, toda a população do Estado membro ou do município. E não apenas a população da área a ser desmembrada, tá? Entendimento do Supremo Tribunal Federal, que já caiu em prova. Agora, em relação ao precedente que tratou da mera alteração territorial, eu não trouxe aqui no slide, mas está no PDF de vocês, tá?
se vai ser realizada uma mera alteração de limites territoriais, né, depois, inclusive, de já ter sido feita uma operação observando todo o procedimento constitucional, você tem que novamente observar o procedimento previsto na Constituição. Tá? Não é possível evitar esse procedimento sob a alegação de que se está realizando uma mera alteração nos limites dos municípios. Beleza? Bem, agora ainda no tema da organização do Estado, a gente tem lá no artigo 19 da Constituição 3 incisos prevendo vedações às entidades federadas: União, Estados, Distrito Federal e municípios. Vamos dar uma olhada. Olha só, artigo 19. É vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 1, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Esse artigo 19, inciso 1, o que ele prevê? Ele prevê a laicidade estatal. Né? Por força desse artigo 19, inciso 1, o Brasil é um Estado laico. Agora, atenção. A laicidade do Estado não significa uma separação absoluta entre o Estado e o fenômeno religioso. Não significa que o Estado deve se manter indiferente de forma absoluta perante o fenômeno religioso. Inclusive, o próprio artigo 19, inciso 1, deixa isso muito claro quando ele fala o seguinte: ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, o Estado pode colaborar com os agentes religiosos se houver interesse público nessa colaboração, tá bom? Inclusive, o Estado, por conta da laicidade do Estado, ele também pode promover a proteção a determinadas manifestações religiosas que se mostrem carecedoras dessa proteção, tá? Por exemplo, legislação que proteja os cultos de religiões de matriz africana. Isso já foi reconhecido como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, tá bom? Bem, seguindo, os entes federados não podem recusar fé aos documentos públicos, tá? Então, um documento emitido por uma entidade federativa não pode ter a fé recusada por outra entidade federativa. Os documentos públicos se presumem idôneos para aquela finalidade, tá? E o 3, eles não podem, os entes federados, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Perceba que esse inciso 3, ele estabelece a isonomia tanto entre os indivíduos, que o Estado deve observar e deve promover, quanto a isonomia entre as próprias entidades federativas, né? Ele veda que as entidades federadas estabeleçam preferências entre si. Tá? Então, é uma preocupação bastante forte do Constituinte com a isonomia. Tá bom? Bem, aqui a gente chega na auto-organização dos Estados. Eu falei para vocês no bloco passado que a autonomia das entidades federativas envolve diversas capacidades. A entidade que é autônoma, ela tem várias capacidades. Dentre essas capacidades, nós temos a capacidade de quê? De auto-organização, que é a capacidade dos estados de adotarem suas próprias constituições e dos municípios adotarem suas leis orgânicas. Lembrando que o Distrito Federal também tem lei orgânica, ele não tem uma constituição, né? O nome do ato, do instrumento que realiza a auto-organização do Distrito Federal é lei orgânica, não é Constituição, tá? Bem, então os estados têm autonomia e eles se auto-organizam por meio de suas constituições. Isso está previsto expressamente no artigo 25. Fala o seguinte: os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. E o ADCT também tem uma disposição que trata da auto-organização dos estados, né, da adoção das constituições estaduais. Olha só, artigo 11 do ADCT fala que cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a Constituição do Estado no prazo de 1 ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios da Constituição Federal. Então, o que fica muito claro aí? As constituições dos estados tinham que ser elaboradas dentro de 1 ano, a partir da promulgação da Constituição Federal, e a Constituição dos estados deve observar os princípios estabelecidos, previstos na Constituição Federal. Tá? E aí surge o questionamento:
E isso está previsto tanto no artigo 11 do ADCT quanto no artigo 25 da Constituição. Né? Fala que, observados os princípios desta Constituição. O artigo 25 fala que as constituições dos estados devem observar os princípios da Constituição Federal. E aí surgiu o questionamento seguinte: quais são esses princípios? Quais são os princípios que as constituições estaduais devem observar? Quais são os princípios da Constituição Federal que as constituições estaduais devem observar? E aí a gente pode identificar 3 princípios, 3 espécies, 3 grupos de princípios que devem ser observados pelas constituições dos estados, que são esses: os princípios sensíveis, os princípios extensíveis e os princípios estabelecidos. Tá? E o que são esses princípios? Bem, os princípios constitucionais sensíveis são aqueles previstos no artigo 34, inciso 7 da Constituição. A gente ainda vai estudar o tema da intervenção, mas os princípios sensíveis são aqueles princípios que, violados, autorizam a decretação de intervenção federal, tá? Mediante uma representação interventiva no Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Então é isso. Esses princípios são chamados de sensíveis justamente por conta dessa sensibilidade maior que eles apresentam. Se forem violados, autorizam a intervenção federal. Então as constituições dos estados devem observar esses princípios, tá? Bem, temos os princípios extensíveis. Os princípios extensíveis são aqueles princípios que caracterizam o que a gente chama de simetria constitucional, tá? São as normas constitucionais de reprodução obrigatória, ou seja, são as normas de organização do âmbito federal que devem obrigatoriamente ser observadas naquilo que for, naquilo que couber, né? Ou seja, feitas as devidas adaptações no âmbito estadual e no âmbito municipal. Tá? Então, os princípios constitucionais extensíveis são os princípios que caracterizam, que formam a simetria constitucional. Quando a gente fala determinada norma se submete à simetria, significa que essa norma é um princípio constitucional extensível. Tá? É uma norma de reprodução obrigatória que também é chamada simplesmente de norma de reprodução, tá? Ou norma de observância obrigatória. Bem, os princípios extensíveis, eles podem ser expressos, né? Princípios extensíveis explícitos ou implícitos, tá? Por exemplo, o que a gente tem de princípio extensível explícito? Lá o artigo 75 da Constituição Federal, que diz que no âmbito estadual, os tribunais de contas estaduais observarão o que a Constituição Federal prevê para o Tribunal de Contas da União. Então, as normas de organização do Tribunal de Contas da União são normas de observância obrigatória no âmbito dos estados para os tribunais de contas estaduais, naquilo, claro, que couber em âmbito estadual, né? Feitas as devidas adaptações. E um princípio, exemplo de princípios extensíveis implícitos, são as normas gerais sobre processo legislativo. O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento de que as normas gerais que tratam de processo legislativo se submetem ao princípio da simetria, né? Será que existe no Supremo Tribunal Federal algum critério para definir quando se aplica e quando não se aplica a simetria? Veja bem, quando a simetria é explícita na Constituição Federal, isso não exige um trabalho maior. A gente vê na própria Constituição que aquilo é um princípio extensível, que deve observar a simetria. Agora, o problema aparece nos casos em que a simetria é implícita, em que aquela norma constitucional é um princípio extensível implícito, né? Porque o texto constitucional não diz. Então, quem vai dizer se é uma norma de observância obrigatória ou não é o Supremo Tribunal Federal, porque na Constituição isso está implícito. E aí, será que existe algum critério na jurisprudência do Supremo que deixa muito claro e nos dê total segurança sobre quando a norma da Constituição Federal é de observância obrigatória ou não? Veja, o Supremo Tribunal Federal tradicionalmente aplicou o princípio da simetria em vários casos sem muitos critérios, tá? Tanto é assim que em alguns casos, inclusive, ele aplicou a simetria e depois mudou o entendimento dizendo que não aplicava mais a simetria, né? Era uma coisa meio descriteriosa, né? Até mesmo por conta de uma tradição que o Supremo Tribunal Federal sempre teve de quê? De centralizar os poderes nas mãos da União, tá? Quando o Supremo aplica a simetria, o que ele está fazendo? Ele está centralizando o poder nas mãos da União, porque ele diz que os estados e municípios têm que observar o modelo federal, tá? Então está vinculando
a órbita estadual e a órbita municipal ao que acontece lá na órbita federal. Tá? De uns tempos para cá, o Supremo Tribunal Federal tem mostrado uma tendência menos centralizadora, mas o princípio da simetria ainda é aplicável, ainda continua presente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Né? Enfim, embora de forma geral o Supremo Tribunal Federal tenha várias vezes aplicado a simetria de uma forma meio descriteriosa, existe um critério muito claro na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre quando se aplica ou não a simetria. O Supremo Tribunal Federal entende que quando a norma da Constituição Federal envolve, de alguma forma ela afeta, ela impacta na separação de poderes, essa norma se submete à simetria. Tá? E é justamente por isso que ele entende que as normas de processo legislativo, as normas básicas, as normas gerais de processo legislativo, se submetem à simetria. Tá? Por quê? Porque no processo legislativo nós temos uma atuação de todos os poderes, seja do Poder Judiciário, nas hipóteses em que ele tem iniciativa privativa para determinados temas, seja do Poder Executivo, nas hipóteses em que ele, além de iniciar o processo legislativo, ele também participa da fase de sanção ou veto do projeto de lei aprovado no Legislativo. Então nós temos todos os poderes atuando no processo legislativo em maior ou em menor medida. Então, são normas que envolvem a separação de poderes e por isso o Supremo Tribunal Federal entende que se submetem à simetria. Tá bom? Bem, os princípios estabelecidos são os princípios que estão previstos, são normas previstas na Constituição, estabelecidas especificamente para os Estados-membros. E aí eles também podem ser princípios estabelecidos explícitos e princípios estabelecidos implícitos. Né? Um bom exemplo dos princípios estabelecidos explícitos é o artigo 19, que traz vedações às entidades federadas. Né? Aquilo ali está estabelecido expressamente para os estados. Ele fala, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e municípios. Então aquilo está estabelecido de forma explícita. É um princípio estabelecido explícito. Tá? Os princípios estabelecidos, em regra, trazem vedações, trazem restrições às entidades federativas. Tá? E aí, como princípio estabelecido implícito, a gente pode citar o quê? Pode citar as normas sobre repartição de competências que atribuem a competência a outra entidade federativa que não os estados. Por exemplo, o artigo 22 da Constituição. Ele fala que compete privativamente à União legislar sobre aqueles diversos temas indicados nos incisos desse artigo. Então, esse artigo 22 é um princípio estabelecido implícito para os estados. Né? Ele não veda expressamente que os estados legislem sobre aquelas matérias. Mas quando ele diz que cabe à União apenas legislar sobre aquilo, ele está implicitamente vedando aos estados que eles legislem sobre isso. Tá? Enfim, os princípios que devem ser observados pelas constituições estaduais, né, os princípios da Constituição Federal, que devem ser observados pelos estados ao elaborarem suas constituições, são dessas três espécies: sensíveis, extensíveis e estabelecidos. Tá bom? Bem, a Constituição dos Estados, as constituições dos estados, podem ter dois tipos de norma. Tá? Eles podem ter normas próprias e normas repetidas. As normas próprias são aquelas normas que o constituinte estadual cria pela sua própria criatividade, são inéditas, ele não imita, não traz da Constituição Federal. Já as normas repetidas são normas que ele imita lá da Constituição Federal, ele copia da Constituição Federal. E essas normas podem ser normas que ele copia voluntariamente, né, por vontade própria, ou normas que ele copia por imposição. As normas que ele copia porque quer, por vontade própria, são as normas repetidas de imitação. Ele simplesmente imita, mas ele não é obrigado a imitar. E as normas que ele copia por obrigação são as chamadas de normas de reprodução, ou normas de reprodução obrigatória, ou normas de observância obrigatória. São as normas que caracterizam a simetria, são os princípios constitucionais extensíveis. Tá bom? Bem, a gente chega aqui, um tema muito importante aqui na parte de organização do Estado, é o tema das regiões administrativas, né? Que são o quê? São as regiões metropolitanas, são as aglomerações urbanas e as micro-regiões. Basicamente, é uma gestão conjunta de funções públicas de interesse comum
dessas entidades federativas que estão envolvidas nessas regiões administrativas, tá? Não necessariamente são constituídas para executar serviços públicos que são de todas as entidades envolvidas, tá? Pode ser que sejam serviços de todas as entidades envolvidas, ou pode ser que seja algum serviço que seja prestado por apenas uma daquelas entidades, mas que de alguma forma seja de interesse das demais, porque ele de alguma forma repercute nas demais entidades federadas que estão envolvidas naquela região administrativa, tá? Olha só como isso está disciplinado. Artigo 25, parágrafo 3º da Constituição. Os estados poderão, então isso é uma competência dos estados, tá? Poderão, mediante lei complementar, então o que faz isso é uma lei complementar do estado, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes. Então, os municípios que vão participar dessas regiões administrativas têm que ser municípios o quê? Vizinhos, municípios contíguos, limítrofes, tá bom? Para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Então, existe alguma função pública, alguma atividade, algum serviço público que é de interesse comum de todas aquelas entidades federativas. Não necessariamente são prestados por todas as entidades federativas, mas são, por algum motivo, são de interesse comum de todas elas, tá? Então é para isso que servem essas regiões administrativas, para executar essas funções de interesse comum. E tem um detalhe, tá? Os municípios que vão integrar essas regiões administrativas, eles não necessariamente precisam concordar com a sua colocação nessas regiões administrativas. Então, uma região metropolitana pode ser criada por lei complementar, independentemente de manifestação do município sobre se ele concorda com aquilo ou não. Tá? Por quê? Porque a criação de uma região administrativa, ela não vai afetar, não vai retirar competências do município, de modo que não afeta a sua autonomia, e também não altera a estrutura administrativa do município. Tá bom? Por quê? Porque essas regiões administrativas, né, região metropolitana, micro-região, aglomerações urbanas, elas não são pessoas jurídicas, tá? Elas não têm personalidade jurídica própria. É simplesmente um conglomerado de entidades federativas que se juntam para uma gestão comum de funções públicas de interesse comum de todas elas. Tá bom? E, inclusive, por conta disso, o Supremo Tribunal Federal entende que a lei complementar que institui, que coloca o município na região metropolitana, não é de iniciativa privativa do chefe do executivo. Tá? Por quê? Porque a região metropolitana não altera a estrutura e a organização administrativa da entidade federativa. Tá? Agora, detalhe. A titularidade dos serviços prestados por uma região metropolitana, ela não pode ser atribuída a uma única das entidades que integram essa região metropolitana. Tá? Na verdade, é uma titularidade conjunta daquelas funções públicas executadas. Tá? E o colegiado que é constituído para realizar a gestão, para gerir esses serviços públicos, essas funções públicas realizadas, ele, embora não precise ter uma composição paritária de todas as entidades que integram a região administrativa, ele não pode ter um predomínio absoluto de uma única das entidades federativas. Por exemplo, não é possível que, nesse órgão colegiado, o Estado mande sozinho, certo? Deve haver uma composição que não permita que uma entidade federativa se encontre em superioridade em relação às demais, tá? Olha só o que o Supremo Tribunal Federal decidiu já. A Constituição do Estado do Espírito Santo, artigo 216. Consulta prévia mediante plebiscito às populações diretamente interessadas para a criação de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Tem esse detalhe. A Constituição não exige uma consulta prévia, um plebiscito, para criar uma região metropolitana. Tá? A gente viu que isso é necessário para quê? Para as operações envolvendo estados e municípios. Mas para criar uma região metropolitana, uma região administrativa, não é necessário. Olha só. Previsão de plebiscito para inteirar-se o processo legislativo estadual em se tratando de criação ou fusão de municípios. Não, porém, quando se cuida da criação de regiões metropolitanas. Então, para criar uma região metropolitana, não é preciso realizar um plebiscito previamente. Tá? Seguindo, olha só. Criação de regiões metropolitanas, exigência de lei complementar estadual. Inclusão de município limítrofe por ato da Assembleia Legislativa, legitimidade.
Foi o que eu falei. A lei que trata sobre isso, sobre a região metropolitana, pode ser inclusive de iniciativa parlamentar. Tá? Isso aí não diz respeito à organização da administração pública, por quê? Porque a região metropolitana não afeta a estrutura administrativa. Ela não é uma entidade com personalidade jurídica, não é um órgão da administração pública. Tá? Constitui-se a região administrativa em um organismo de gestão territorial compartilhada em razão dos interesses comuns, que tem no Estado-membro um dos partícipes e seu coordenador, ao qual não se pode imputar a titularidade dos serviços em razão da unidade dos entes envolvidos. Foi o que eu falei. Você não pode atribuir a titularidade dos serviços geridos pela região metropolitana a uma única entidade que integra aquela região metropolitana. No caso aqui, tinha sido atribuído ao Estado, tá? Mas também não poderia ser atribuído a um único município, por exemplo. Isso é inconstitucional. Ampliação dos limites da região metropolitana, ato da Assembleia Legislativa, vício de iniciativa e inexistência. Então, se a Assembleia Legislativa inclui ali um município na região metropolitana por iniciativa própria, por iniciativa parlamentar, isso não é inconstitucional, tá? E seguindo, é necessário evitar que o poder decisório e o poder concedente se concentrem nas mãos de um único ente para a preservação do autogoverno e da autoadministração dos municípios. Tá? Então, você não pode dizer que o Estado, por exemplo, o Estado que integra aquela região metropolitana, que ele vai sozinho, né, definir os rumos da execução daqueles serviços de interesse comum. Tá? Reconhecimento do poder concedente e da titularidade do serviço ao colegiado formado pelos municípios e pelo Estado federado. A participação dos entes nesse colegiado não necessita de ser paritária, desde que seja apta a prevenir a concentração do poder decisório no âmbito de um único ente. Isso aqui, exatamente esse precedente, já foi questão de prova. Tá? O poder decisório no âmbito de uma região metropolitana não pode ser atribuído a uma única entidade que faz parte daquela região metropolitana. Tá? E a auto-organização dos municípios? A gente viu que a auto-organização dos estados é disciplinada no artigo 25 da Constituição. E a dos municípios é disciplinada onde? É disciplinada no artigo 29. Tá? E o instrumento pelo qual se faz a auto-organização municipal é a lei orgânica do município. Olha, o município reger-se-á por lei orgânica votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias. Tá? E será aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e nos seguintes preceitos. Então, a lei orgânica ela deve observar 2 níveis. Deve observar a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Tá? Então, você percebe que o poder que elabora uma lei orgânica municipal é um poder de 3º grau. Nós temos o 1º grau na Constituição Federal, o 2º na Constituição do Estado e o 3º na Lei Orgânica Municipal. E aí o ADCT, no artigo 11, parágrafo único, diz que, promulgada a Constituição do Estado, caberá à Câmara Municipal no prazo de 6 meses, lembrando que a elaboração da Constituição do Estado devia ser feita dentro de 1 ano após a promulgação da Constituição Federal. A da Lei Orgânica Municipal deve ser feita no prazo de 6 meses, tá? Após a promulgação da Constituição do Estado, e ela vai ser votada em 2 turnos de discussão e votação, respeitado o disposto na Constituição Federal e na Constituição do Estado. Então, enquanto o prazo de elaboração da Constituição do Estado era de 1 ano, a da Lei Orgânica é de 6 meses, a partir da promulgação da Constituição do respectivo Estado-membro. Tá? Lembrando o seguinte, um detalhe que eu não comentei, quando a gente falou das regiões administrativas. Lá no artigo 25, lá no parágrafo 3º, a gente não fala aqui em distritos, né? A criação de distritos, segundo o artigo 30 da Constituição Federal, é de competência dos municípios, tá? Não é de competência dos estados. Então, quem cria distritos são os municípios. Agora, tem um detalhe muito importante no Brasil. Embora a Constituição Federal preveja que quem cria distritos são os municípios, existe no Brasil distrito estadual, tá? É o caso de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é um distrito do estado de Pernambuco, tá?
Não existe previsão na Constituição Federal para os estados criarem distritos, mas a Constituição do Estado de Pernambuco estabeleceu Fernando de Noronha como um distrito do Estado de Pernambuco, tá? A norma existe, ela se presume válida, né? Toda norma se presume constitucional, e ela não foi impugnada, então ela continua lá, tá? Então, Fernando de Noronha é um distrito estadual, é um distrito do Estado de Pernambuco, tá bom? Bem, as leis orgânicas municipais, será que ela tem natureza constitucional? Será que elas são obra do poder constituinte ou não? Elas têm natureza de norma constitucional? Não, tá? Lei orgânica de município, Supremo Tribunal Federal entende que não é norma de natureza constitucional. Ela não é obra do poder constituinte derivado. Não é. Ela tem natureza legal, não é uma norma constitucional. A exceção é o quê? É a lei orgânica do Distrito Federal. Tá? A lei orgânica do Distrito Federal, sim, ela é obra do poder constituinte derivado decorrente. Tá? O Supremo Tribunal Federal entende dessa maneira. Por quê? Por que isso acontece? Veja, as constituições dos estados, que são normas criadas pelo poder constituinte derivado decorrente, são uma norma de segundo grau. O poder que cria a Constituição do Estado é um poder de segundo grau. Deriva diretamente da Constituição Federal. A mesma coisa acontece com o poder, com a norma, com a lei orgânica do Distrito Federal. Também é criada por um poder de segundo grau. Né? Deve observar os princípios da Constituição Federal. Está previsto lá no artigo 25 da Constituição. Agora, a lei orgânica dos municípios, não. A gente viu que elas devem observar os princípios da Constituição Federal e os princípios da Constituição do Estado. Então a gente vê que é uma norma que é criada por um poder de terceiro grau. Não é um poder constituinte. Tá? Então, se cair na prova, a lei orgânica tem natureza de norma constitucional? Não tem, exceto a lei orgânica do Distrito Federal. Tá bom? Bem, é isso. A gente encerra aqui a aula. Na próxima aula, a gente vai ver o tema da repartição de competências. Tá bom? Isso aí, valeu. Até lá.